E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para vocês hoje e sobre o que eu vou falar, não poderia não falar de outra coisa a não ser do princípio consagrado e sagrado do contraditório. O que é o princípio do contraditório? Ele também é um princípio constitucional, ele é refalado, no CPC também, então ele é reafirmado no CPC, mas ele é um princípio de origem constitucional previsto no artigo 5º em um dos seus milhares de incisos. O que é o princípio do contraditório? O que é o contraditório? A doutrina clássica, que é a majoritária, entende que ele é um instituto que possui duas partes, né? São dois institutos que se somam e viram um só, tá? Quais são esses dois institutos? A informação e a possibilidade de reação, tá? Esses dois juntos, a informação junto com a possibilidade de reação, se transforma no contraditório propriamente dito. Ah, mas eu não entendi, me dá um exemplo. A informação, o princípio do contraditório, ele abrange não só o processo judicial, mas também os processos administrativos, tá? Então, o que é essa informação mais possibilidade de reação? Informação, sempre quando existe um procedimento em desfavor ou que você certamente seja influenciado pela decisão, né, que a decisão te alcance, você precisa saber disso, né? Justamente para evitar também surpresa. Isso também é um dos institutos que veio com o novo CPC, que advém do princípio do contraditório, que é a não decisão surpresa, né? Tendo essa informação, você lhe dá a oportunidade de se manifestar, tá? Ah, mas e se eu não me manifesto, se eu não reajo? Mesmo que, dada a possibilidade de reação, a parte, né, ou a pessoa não reage, entende-se que ali existiu o contraditório, tá? Mesmo que a pessoa não fale nada, é reconhecido que existiu o contraditório, aí cria-se toda uma ficção jurídica, né, a presunção de veracidade em alguns casos, quando é direito indisponível não existe a presunção de veracidade, então fica como se tivesse impugnado tudo que estava ali, o juiz é obrigado a decidir, tá? Qual que é o principal foco do contraditório, além da não surpresa? É o poder de influência das partes na formação do convencimento do juiz. Não entendi, o que é isso? É a capacidade de influência que a pessoa tem na decisão do juiz, tá? Isso, conforme eu já havia dito, salvo engano, no último vídeo, se atém muito aos fatos, tá? Porque a questão de direito, infelizmente ou felizmente, a maioria dos magistrados já possuem um posicionamento e dificilmente eles mudam isso, né? Então, cabe ao advogado ou à parte manobrar os seus argumentos no sentido de convencer o juiz de que aquela tese está errada, né? Ou que ela sequer exista. Para estar errado precisa existir, tem muitas coisas, quem está no dia a dia da advocacia sabe disso, que existem alguns processos que a gente fala que são processos cabeludos, né? Que são verdadeiras aventuras judiciais, tá? Então, havendo a informação, a possibilidade de reação, nasce aí o princípio do contraditório, com o objetivo de que se assegure às partes o poder de influência no convencimento do juiz, tá? Voltando lá para o começo, quando eu falei que mesmo que não haja reação, porém é assegurado o direito de reação, né, da pessoa, mesmo que não haja, entende-se que houve o contraditório. Alguns doutrinadores dizem que alguns institutos, não alguns institutos, que alguns fatos, se houvesse o contraditório, seria um contraditório inútil. Como assim? Em princípio constitucional é inútil, né? Não faz nem sentido isso. Vou explicar para vocês. Fulano entrou com um processo contra a minha pessoa.
Fulano teve a sua petição inicial indeferida. O juiz falou, ó, eu não vou nem ler isso aqui, não vou nem decidir sobre isso, porque não está com os mínimos requisitos que a lei diz que precisa estar. Isso acontece com uma certa frequência. Ou seja, o juiz indeferiu a petição inicial. Ele não mandou me citar, não mandou o processo andar, ele simplesmente indeferiu, acabou, transitou em julgado. Qual sentido faz eu, que de certa forma fui beneficiado pela decisão, que indeferiu a petição inicial de um processo contra a minha pessoa, que lá na frente ou logo depois da decisão digo que a decisão é nula porque feriu o princípio do contraditório? Nenhum, né? Não faz sentido nenhum eu fazer isso. Então, alguns autores dizem que esse é o contraditório inútil, porque mesmo que houvesse o contraditório, certamente eu não iria argumentar a favor da parte contrária, né? Falar, ó, juiz, você precisa aceitar aqui a petição inicial porque ela tá certa, tá do jeito que a lei diz que tem que estar, e você tá comendo bola, você tá perdido. Não faz sentido eu fazer isso, tá? Não faz sentido eu dar munição ou eu, de certa forma, concretizar o que a outra parte está pedindo, tá? Então, esse é o contraditório inútil que tanta gente critica tanto, né? Fala, poxa, é um princípio absoluto, como eu disse lá no começo, consagrado e sagrado do direito processual e que nasce lá na Constituição? Ele é necessário todas as vezes? Com certeza, mas não sempre. Não sempre, ele precisa ser observado, precisa ser respeitado, porém, em algumas hipóteses, pode-se excluir a efetivação desse princípio, tá? Contraditório diferido. O que é isso, contraditório diferido? Nunca ouvi falar. Que coisa é essa que estão inventando? Contraditório diferido lembra que eu falei da informação e da possibilidade de reação? Nasce um terceiro. Aí nasce um terceiro no meio disso. A informação, a decisão do juiz, aí depois da decisão do juiz a possibilidade de reação. Esse é o contraditório diferido. A pessoa ter a oportunidade de se manifestar depois que o juiz já decidiu. Mas isso acontece, antecipação de tutela acontece bastante, tá? Seja de evidência ou de urgência. É até um ponto legal para gravar um próximo vídeo. Acontece muito no processo penal também, inquérito policial, tá? Muitas vezes o investigado ele só pode se manifestar ou só é lhe dada a oportunidade de se manifestar após a concretização de alguma diligência ou de alguma decisão, entre aspas, do delegado, tá? Então, quando as pessoas trazem esse princípio, agora uma reflexão geral, né? Quando as pessoas trazem esse princípio do contraditório, às vezes trazem de uma forma muito complexa e com muito conteúdo fora das margens da folha. Né? O que é isso? O que isso quer dizer? Eles acabam romantizando este princípio e com essa romantização acabam complicando demais. Né? É simples, vocês viram, é um princípio simples. Ele é formado por duas de certa forma, dois componentes, né, que juntos formam um só, e ele tem suas ramificações, que aí, igual eu falei, a vedação da decisão surpresa, né, que é no caso, eu pedi uma coisa para o juiz contra uma pessoa e o juiz decidir completamente diferente do que eu pedi e do que a pessoa também arguiu lá, sem nos dar a oportunidade de se manifestar sobre isso, tá? Então, esse princípio, ele de certa forma é um princípio muito simples, ele precisa ser observado e efetivado sempre, 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 sempre. Porém, ele pode ser excluído em algumas, não digo oportunidades, mas em algumas ocorrências ele pode ser excluído em razão da sua inutilidade, né? Para que eu iria dar a oportunidade de alguém se manifestar que de certa forma a pessoa já foi beneficiada pela decisão, tá? Então, é isso.
Hoje eu acho que passou um pouquinho mais, porque além de ser um princípio do tempo, né? Passou um pouquinho mais do tempo. Porque além de ser um princípio muito... além de ser um princípio muito simples, ele é muito importante, tá? Não falei tudo sobre o Instituto do Contraditório, não falei sobre todas as suas ramificações, mas eu acredito que isso dá uma base legal aí para pelo menos a gente entender o que é e começar os estudos sobre o princípio do contraditório. Então é isso, eu estou olhando muito aqui para o lado, o meu livro está aqui, tá? Inclusive, para estudantes de Direito, eu aconselho muito esse livro aqui, do Daniel Assunção Neves, ou Assumpção Neves. Cadê? Aqui. Manual de Direito Processual Civil. Volume único, tá? É um livro só. É muito bom mesmo. Ele traz as coisas de uma forma bem resumida, bem concisa, com várias visões sobre o mesmo assunto. É um livro crítico, né? É um livro para estudante, seja da faculdade ou seja de pós-graduação, ou operador de direito, que somos eternos estudantes, não tem jeito. Mas é um livro muito bom. Ele abrange todo o processo civil, desde os princípios até o final do código, que são lá os recursos, tá bom? Então é isso, pessoal, e até a próxima.